Então, finalmente, chegamos ao livro de Josué, o grande homem de Deus que, à frente do povo de Israel, finalmente conquista a terra de Canaã, a terra prometida. Esse é o cara, aquele que conseguiu passar do outro lado. Moisés tentou, grande homem de Deus, o maior homem de Deus no Antigo Testamento, sem dúvida foi Moisés. Contudo, ele não conseguiu conquistar a terra, porque ele falhou no meio do deserto. Aquele povo não era fácil, mas aquela nova geração que não tinha visto os grandes milagres de Deus e que não tinha passado por todas as experiências com Deus, Deus preservou aquela geração para que debaixo de uma outra liderança de Moisés, eles foram até perto ali. Moisés subiu no monte, olhou para o outro lado, mas não foi permitido por Deus que ele passasse. E sim, então ele ungiu a Josué, que tinha sido discípulo fiel, esteve com ele todo o tempo no monte Sinai, ele esteve lá, ele esteve em Horebe, ele esteve em todas as circunstâncias junto com Moisés, mas ele estava trêmulo porque se achava jovem e despreparado para aquela grande tarefa de suceder a Moisés. Mas Moisés então encoraja Josué e Josué se prepara para atravessar a terra, atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. E aí o próprio anjo do Senhor, Jesus Cristo pré-encarnado, encontra com Josué e o encoraja, e Deus fala com Josué, e Josué então, cheio de fé, fala para o povo: olha, se preparem, santifiquem-se, porque grandes coisas fará o Senhor no meio de vocês, se preparem. E aí ele prepara o povo, coloca os sacerdotes e a arca na frente, e o povo atravessa o Rio Jordão a seco, e todos os povos ficam sabendo e morrem de medo. E logo ele vai para Josué, o desafio da cidade mais fortificada que tinha naquela região. O muro dela era tão grande que tinha casas em cima do muro, e de tão forte que era aquela fortaleza Jericó. E aí então Deus, sem que eles movessem nada, simplesmente obedecendo, dando 7 voltas, e no último dia, no 7º dia, 7 voltas seguidas, e eles tocam a trombeta, e Deus rompe com aquelas muralhas fortificadas, e eles conquistam Jericó, e os inimigos se apavoram, e o povo então se empolga, mas há uma desobediência de Acã, e por causa do pecado daquele homem, todo o povo perde para uma cidade pequenininha chamada Ai. E aí então o pecado é tirado, e novamente eles aprendem que a vitória está na obediência, como Moisés tinha ensinado durante todos aqueles anos. E Josué então tinha sido encorajado pelo próprio Senhor, que disse para ele: olha, não tenha medo, não temas, eu estou com você como estive com Moisés. Apenas tome cuidado para obedecer a todas as palavras dessa lei, para que você vá bem e conquiste essa terra. Toda planta que o seu pé pisar será terra conquistada. Sim, Josué então vai conquistando cada parte daquele território e se torna um grande conquistador, até que no final dos seus dias já velho, todas as tribos já tomando posse da sua herança, cada um já dividido, ele libera então as 2,5 tribos que ficariam a leste, para ele ficar a oeste do Jordão com as outras 10 tribos, metade de uma tribo e mais 9 tribos, juntas, e ali então coisas incríveis acontecem, e vemos a saga de Calebe, companheiro de Josué, um dos únicos príncipes, só 2 que não tinham desobedecido a Moisés e a Deus, e perseveraram em querer conquistar a terra lá atrás, quando Moisés tinha mandado os 12 espias. E então é impressionante, eu imagino a cena de Calebe falando 45 anos depois, dizendo que ele estava forte, batendo no peito e pedindo para Josué: me abençoe, porque eu vou entrar na terra dos gigantes lá e vou conquistá-los
nas montanhas deles, eu vou conquistar os amorreus, aqueles gigantes, os anaquins, que o povo teve medo, os outros todos tiveram medo, menos eu e você. Ele conversando com Josué, e Josué o abençoa. E aí, naquela saga de Caleb, ele toma posse daqueles montes, toma posse de todas aquelas cidades dos gigantes, despoja os gigantes, e num combate mortal, em que ele está ali invadindo os gigantes, ele declara: quem conseguir tomar a cidade, eu entregarei Axa, a minha filha, para ser esposa. E então Otoniel se torna o vencedor, porque ele rompe o cerco dos gigantes, conquista a cidade, e ele recebe Axa como esposa. E então Caleb abençoa, entregando terras para ela. Depois ela pede as fontes e recebe uma terra com água, e Otoniel se torna depois um dos grandes juízes, um dos grandes líderes do povo de Deus, poucos anos depois. E no final do livro, o povo volta a cair na idolatria, porque estavam tão abençoados que se esqueceram de Deus. E aí então Josué, já velho, ele chama o povo e convoca o povo e coloca pedras como testemunho, porque era sinal da cultura ali, quando colocavam um monte de pedras, que eles estavam testemunhando algo diante de Deus, era um juramento sagrado. E ele então desafia o povo a voltar-se para Deus, a não de forma nenhuma aceitar a idolatria, a desobediência. E então Josué, já perto do fim do livro, ele declara em Josué 24:15, depois desse emblemático começo da declaração de Deus para ele, dando as promessas da conquista em Josué 1, 8 e 9. Então, em Josué 24:15, após ter conquistado toda a terra, ele desafia o povo a continuar fiel, dizendo: olha, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o seu exemplo como um grande líder, cheio de fé, vivendo aquilo que ensinava, impacta toda a geração até o fim. E eles decidem se reconsagrarem novamente a Deus. E Deus os abençoa e dá um período de paz e prosperidade sobre aquela geração, cumprindo as suas promessas. Assim, meu querido, vale a pena permanecer fiel, obedecendo a palavra de Deus, porque você vai ser um vencedor e conquistador, como Josué foi, como Caleb foi, como aquela geração toda, todos eles foram, porque simplesmente eles decidiram agir com fé e obediência. E esse grande exemplo nos impulsiona a fazer isso, e a fazer isso também dentro da nossa casa. Não abramos mão jamais, dizendo sempre, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o bem maior que Deus tem nos dado é a família. E assim a igreja, sendo uma família de famílias fortes, será uma igreja forte, e a sua vida e da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, serão gerações abençoadas, porque um dia você se posicionou dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe grandemente você e toda a sua família.